Bem-vindos ao podcast que reúne convidados com pelo menos uma coisa em comum. Torres Vedras. O que partilhamos, onde divergimos e o que fez a diferença são eles a contar no seguinte episódio de Torres Vedras é. Bem-vindos ao podcast Torres Vedras é. Hoje temos connosco Ana Maria Batalha, mais conhecida por ser a maquilhadora dos ministros e matrafonas no Carnaval de Torres Vedras, e Isabel Rodrigues, costureira que também participa no Carnaval desta forma. Se calhar, Isabel, começávamos por si, pegando aqui um bocadinho. Isabel, festeja o Carnaval? Não, mesmo só a fazer os fatos, porque Carnaval mesmo não fui habituada, nunca venho. É muito, muito raro. Mas essa ligação é uma ligação muito próxima de fazer os E fatos. eu gosto da música e gosto de ver, mas nunca fui habituada a vir brincar. E como é que gera não viver ao Carnaval, mas fazer os fatos de Carnaval? Porque eu gosto e é uma coisa criativa, por isso eu mesmo, para além de ter outro trabalho, eu faço sempre porque eu gosto, é criativo, puxa-me para a imaginação. E quando vem ter consigo para fazer os fatos, já vem com ideias feitas, vem com um modelo? Muitas vezes sim, trazem-me os modelos e depois é só eu confeccionar. Mas depois há sempre uma mudança ou outra, mas por norma é. Como é que se proporcionou fazer os fatos do Carnaval? Ou seja, esses primeiros pedidos aconteceram com o desenvolvimento do Carnaval também em Torres Vedras? Também, porque o Carnaval desenvolveu muito e depois porque eu tinha um ateliê mesmo no centro da cidade e já era conhecida e então foi por aí que comecei a fazer. Havia sempre miudagem das escolas que vinham fazer os fatos e depois os grupos e pronto, foi através da loja. E é uma altura sempre complicada do Carnaval? Muito. É de fazer sempre até às 4, 5 da manhã, dormir 2 horas e vir trabalhar, mas pronto. E com qual antecedência é que começa a receber Normalmente os pedidos? logo a seguir ao Natal. E às vezes antes do Natal. Por exemplo, quando eu fiz durante anos os ministros e matrafonas, aí em outubro eu já sabia que tinha para fazer. Porque eles começavam só a organizar e em outubro pediam-me os fatos. E já sabiam mais ou menos o que é que queriam. E os fatos dos ministros e matrafonas são sempre mais ou menos a mesma coisa Dentro ou há do diferenças? mesmo género, são sempre, das matrafonas são tipo damas antigas, dos ministros é aquele fato tipo quase dos reis, com aquelas... Da nobreza, não é? Daquela nobreza, dos galões dourados e aquelas com alas, aqueles com babados, com essas coisas. E quanto tempo é que demora um fato a ser feito? Muito, porque são todos feitos como deve de ser, são todos forrados, são todos feitos a preceito, não são assim feitos como aqueles de brincar só mesmo o Carnaval, que são feitos, mais ligeiros, sem forros, sem nada. E esses dos ministros e matrafonas são todos mesmo feitos a preceito, mas duram anos depois. Claro. E são fatos que vão precisando de manutenção, ou seja, passa ao Normalmente Carnaval, não, são é resistentes. raro. Acontece às vezes acontecer qualquer coisa, que eles estragam ou rompem, impeçam em qualquer coisa durante as noitadas e não sei quantos, e às vezes tem que se dar um jeito. Mas por norma não, por norma ficam, daqueles que eu fiz, só tive uma vez que um veio para trás para arranjar, o resto normalmente não. Ana, a sua ligação com o Carnaval é um bocadinho diferente, não é? Bastante. É fã de Carnaval. E com muito ano. A minha ligação com o Carnaval está e eu comecei muito cedo, eu posso dizer que tinha uns 14, 15 anos, porque o meu pai foi um homem de teatro e muito ligado a carnavais. E então, eu acompanhava muito e comecei muito cedo. As pessoas às vezes dizem, mas tu andas nisto há 60 e tal anos, como é que é possível? Porque eu acompanhava o meu pai. O meu pai fazia teatros aqui neste mesmo sítio onde nós estamos, no Teatro Cine. Foi ligado à pandilha do Carnaval, foi ligado ao Carnaval. O Carnaval teve muitos anos sem se fazer e o meu pai foi um dos convidados pelo avô do Nuno, do Nuno Brandão. Sim.
que foi o homem que começou a revolucionar isto tudo. Não houve uma série de anos, talvez pela guerra, e não só, começaram a fazer uma comissão de amigos de Torres, começar o carnaval. E o meu pai começou a andar nisto, já andava no teatro, e depois foi o tio Luís Brandão de Mel, que foi ter com ele e disse: ó Juscelino, nós temos que andar com o carnaval. E eu comecei, pequenita, a andar, a acompanhá-lo, e o meu pai pintava malta mesmo lá em casa, e eu, mesmo a malta que não faziam carnaval, mas juntava-se aí de grupos nas adegas, fazia-se aí muita coisa sem haver carnaval. E o meu pai andava com eles e mascarava-os e transformava-os. Uma das coisas que o meu pai não gostava de fazer era pintar os homens de mulher. Como eu era já assim, machonazita, e comecei-me a pintar muito cedo, como o meu pai dizia: pinta tu este que é cara de mulher. E eu comecei a andar com ele e a fazer essas brincadeiras, que nem era, muitas vezes nem havia carnaval. Era a malta, juntava-se em adegas e em casas de uns e casas de outros e assaltos, e pediam ao meu pai para os mascarar. E eu comecei a mascarar a malta, aqui de homem, de mulher. E então foi aí que eu comecei a mascarar os grupos e pronto. E a pandilha, fazia-se a pandilha, que muitas vezes nem havia carnaval, mas havia a pandilha à noite nas coletividades. E eu que ia pintá-los. E existe alguma técnica para pintar os homens no carnaval? É assim, a técnica, se há, eu não a conheço, porque eu não aprendi com técnica, aprendi a ir fazendo. Naquela altura, por exemplo, as bases eram diferentes, eram bases de teatro que o meu pai tinha, como fazia muito teatro. O meu pai muitas vezes caracterizava antes de começarem a ir para palco, como tinha jeito. E ele e o Zé Ramos. O Zé Ramos era um dos companheiros do meu pai no teatro. E então, eu ia vendo como é que eles iam fazendo. Hoje as bases, hoje não utilizamos aquelas bases que naquele tempo havia, que era autêntica massa. Aquelas bases de stick, mas eram grossas, tinha que se pôr sempre até manteiga de cacau na pele, para não estragar a pele. Hoje não, hoje as bases são, eu utilizo mais as bases que as senhoras usam. Uso mais grossas em stick, para poder proteger mais as barbas, e assim uso aquelas bases em stick, em vez de ser em creme, em stick. Mas... E os olhos? Nós vemos sempre assim com grandes cores nos olhos. Os olhos é pintar os olhos, aproveitar, por exemplo, eles são muito... Eu tenho uma coisa, ando sempre com uma tesoura para lhes contar, quem tem as sobrancelhas muito grossas, eu corto-as logo. É uma das coisas que, tens que levar as sobrancelhas cortadas, porque eu normalmente faço uma segunda sobrancelha em cima daquela, então tento revestir as sobrancelhas deles com creme, e depois aí aproveito para pintarem o olho mais largo, mais alto, para depois faço a sobrancelha um bocadinho mais acima, e depois tento pintar e aproveitar aquela sobrancelha deles para pôr uns brilhos ou uns brilhantes na parte dos olhos, porque o homem é diferente, não é? Uma cara mais forte. Por exemplo, há miúdos que se fazem uma cara de mulher esplêndida, aproveitando, depende muito das caras, não é? É porque eu neste momento pinto miúdos com 17, 18 anos e pinto homens com 70 anos, 80, já, agora faleceu um, mas tinha 80 e tal anos e gostava de se pintar. E algum deles tem algum pedido especial quando os pinta? Não. Não, deixando a fazer o que entender. Não há uns, não me ponhas brilhantes, tem paciência, porque essa porcaria, apesar de eu usar sempre laca naquele sítio onde eu ponho os brilhantes, mas há malta que aquilo vai caindo, não é? E eles querem beber, querem andar na paródia, aquilo vai caindo, entra nos olhos, é complicado.
Mas há muitos que, pá, eu quero ir com brilhantes. Muitos querem, põe bastantes, vou pôr brilhantes na cara, como eles gostam. Ou, por exemplo, também analiso as caras. Por exemplo, há malta que leva uma base quase normal e fica linda. E há outros que é camada de base e pó, que é para ficar uma cara muito mais lisa. Sim, mais macia. É diferente, não é? Depende muito da pele. Por exemplo, às vezes eu estou a pintar uma pessoa, pronto. E eu, quando olho para ele, passado um bocado não tem nada, está toda a comida. Depende muito das peles. Depois toca a reforçar este, porque este precisa mais. Quanto tempo é que isso demora? Olha, é assim, eu acho que para fazer uma coisa como deve ser, por exemplo, o Ricardo, que é hoje a rainha, fui sempre eu que o pintei. Agora é a Paula, mas ele tem uma pele fantástica. Ele às vezes queria ir a dar uma entrevista, antes de ser rainha. Fui sempre eu que pintei, tanto que eu, no início, a Paula tinha assim um bocado de medo de pintar, e eu fui lá uma noite e disse: tu tens que pintar esta cara desta maneira, é assim é que tens que pintar. E eu fui, porque ele estava muito habituado a que eu o pintasse, não é? E era uma pessoa, depende muito das peles. Há peles que a pessoa pinta. O Ricardo fica uma rainha bonita. Foi bem escolhida, não é? Sim, eu acho que sim. O Ricardo fica uma rainha bonita. Aliás, acho que eles têm... Ele é muito feliz por ser rainha. E eu acho que ele fica uma rainha bonita. Ele é engraçado. Ele teve sempre uma pele extraordinária. Ele uma vez disse-me assim: Ana, posso ir aí à tua casa que eu vou dar uma entrevista na televisão? Podes, mas ainda não era rainha. E ele fez uma mulher espetacular. Ele foi a dar uma... Ele também depende muito das peles e da característica das caras. Porque há muitas que mesmo que uma pessoa tenta ali modificar, o Ricardo e eles são fantásticos. Eu tenho dito a eles, quer dizer, eles não são os meus reis, porque não são, porque os meus reis foi o João Maria e foi o Zé Abrantes, acompanharam-me anos e anos esses reis. Já o meu filho diz que o Mimo é que é a rainha dele. São as nossas referências, não é? E as referências, tanto que o Mimo uma vez disse-me assim: Ana, eu quando fiz a despedida, eu tinha numa janela: Mima, tu serás sempre a minha rainha. Eu disse: isso foi o meu filho. Pôs, que a sogra dele tinha a casa ali no Corso, e ele pôs uma tarja, pintou aquilo: tu serás sempre a minha rainha. E a rainha dele é o Mima. Agora será, mas que eles tiveram muita sorte com estes reis, não há dúvida nenhuma. Tanto o Fernando como o Ricardo. Sim. E depois é a característica deles. Eles são umas pessoas que entram para o carro e ficam no carro. Havia reis que a gente passava o carro sempre vazio, nunca havia rei nem a rainha. Mas eles são fantásticos. E a despedida que eles fazem ao povo no final também é fantástico. Aquela volta não é muito emocionante? Sim. Eu acho que é muito importante fazer a despedida do Carnaval. Eu, para mim, só tenho uma coisa que eu ainda não lhes disse. Já disse a alguém da direção: é o enterro do entrudo, não é assim como eles fazem. Porque eles... é assim, eles são engraçados a fazer o enterro do entrudo, mas eles não vão, todas as pessoas vão matar o rei. Não é o rei que eles vão matar, eles vão matar o carnaval. Eles vão enterrar o carnaval, entrudo. Não é o rei. Eu lembro-me de o meu pai fazer o entrudo, e o entrudo era um boneco que ia numa padiola, porque é o carnaval, eles vão enterrar o carnaval, não é o rei, eles foram a morte do rei. E depois eu acho graça as pessoas que são entrevistadas na coisa, então, coitadinho do rei, vai ser morto. Não é o rei, não é o rei, é o carnaval, eles vão enterrar o carnaval. O carnaval morre à terça-feira. Vai ser morto, morreu naquela noite.
Acaba por ser um simbolismo, não é? Mas que se calhar se foi construindo ao longo do tempo. Bem, o enterro do entrudo deles tem que dar, eu tenho que ir falar com o penetra e eles têm que dar uma volta àquele entrudo. Antigamente era um boneco que ia numa padiola com o padre, um tipo vestido de padre e o sacristão e tudo, como se fosse fazer o funeral. E depois o boneco havia as palestras na mesma, as brincadeiras. Sim, mas não pode ser eles irem a gritar o rei não vai ser morto, não matem o rei, que não é. Coitadinho do rei. Do rei. Isabel. Mas eu acho graça que eles dizem, aí depois quem está, por exemplo, essa malta das rádios dizem assim, ai, coitadinho do rei vai ser morto. Não vai ser, o rei não é morto, é o entrudo. É o carnaval que acaba. E outros é o enterro do bacalhau, mas é enterro do bacalhau porquê? Porquê que é um enterro do bacalhau? Isabel, a Ana estava aqui a referir que as maquilhagens foram mudando ao longo do tempo. Hoje em dia nós temos fatos que podemos comprar nas lojas, não é? Que já estão feitos. É muito diferente, na sua opinião, usar um fato que já é comprado com um fato que é feito? Quais são as vantagens? As vantagens, portanto, depende das pessoas, depende do dinheiro que querem gastar, porque claro, os chineses aí estão cheios sempre daquele, só que aquilo vestem naquele ano e depois vai para o lixo, porque muitas vezes ao fim de 2 ou 3 vezes de usarem aquilo, não resiste, não é? Não resiste. Se for feito nas costureiras, claro que é diferente, é feito ao corpo, assenta sempre diferente, é diferente, não tem a ver. E é um investimento. A confecção é um investimento. Há pessoas que. Eu tenho clientes, aqueles clientes que eu faço, o carnaval para aí quando eles passam, mas aquilo é feito a pormenor. Eu tenho ali uma fotografia que vos posso mostrar que eles mandaram para mim. Aquilo é feito a pormenor. Eles escolhem, vão ter comigo, o tecido é um tecido bom, é um tecido como se fosse para um casamento, é um tecido bom, é cheio de tules, de coisas, tem golas, mas aquilo é feito a pormenor, portanto fica sempre diferente, porque se forem comprar aos chineses, no ano a seguir não vestem, e aqueles eles vestem, eles no ano a seguir voltam a usar, fazem um novo para o sábado, mas na sexta-feira vestem o que eu fiz no ano anterior, e depois entre domingo, segunda e terça, voltam a vestir aqueles que já têm, todos os anos fazem um novo, e então vão sempre vestindo o novo e vão usando os antigos. Os que estão no baú, não é? Sim, que estão no baú, mas que estão, porque aquilo dura anos e anos. E houve algum fato que lhe tivesse ficado na memória, que tivesse dito, que tivesse tido como um fato que fosse mais especial para si? Mais especial para mim, fiz a rainha, fiz 2 rainhas e 2 reis, estes últimos é que não fui eu que fiz. Existe alguma especificidade no fato da rainha? O fato da rainha é mesmo um fato tipo rainha, portanto está cortado aqui abaixo do peito e depois vai a abrir, tem um manto, tem os colares que fui eu até que fiz, depois enfiei, comprei as pérolas e fiz. Pronto, é o mesmo fato de rainha e do rei também. E quem é que escolhe as cores para os tecidos e os tecidos? Olha, os primeiros que eu fiz foi um concurso que abriram e eu concorri e ganhei o concurso. Depois os outros, já foi a Promotores nada, a confraria que comprou os tecidos e que levou para eu fazer. Ok. Não sei se existe alguma especificidade também para o fato do rei. O fato do rei, eles vão buscar as fotos antigas que há dos reis, eles vão tirar uma coisa de um lado, uma coisa do outro e depois arranjam. Mas vão sendo sempre muito semelhantes uns aos outros, não é? Não... Sim, agora os últimos que foram feitos estão em vermelho, dão nas vistas porque estão em vermelho. Os outros estão mais, se calhar mais, como é que eu ia dizer? Estão mais sóbrios, estão mais rei, acho eu. Porque estão mais sóbrios, mas pronto, têm bordados, têm galões, têm os calções em veludo, é rei. E estávamos a falar há pouco, antes de começarmos, também das crianças, porque hoje em dia as crianças também, porque eu lembro-me de estar na escola e nós fazermos os nossos próprios fatos, não é? Às vezes com balões e com cartolinas, que eram coisas muito mais, quer dizer, que às vezes nem sobreviviam ao próprio curso, não é?
Mas hoje em dia, de facto, procura-se muito cada vez mais as costureiras. Há muito, nas crianças agora há muito foie, que é aquele tecido que é meio esponjoso por dentro. Fazem muito, nas escolas fazem muito com isso. Que se utilizam muito para fazer os fatos de cocotes, não é? Aquele mais fofinho que há uns anos. Sim, aqueles que é o foie. Fazem muito com isso, mas também fazem com outro tipo de tecido. E as mães e os pais procuram-na, se calhar porque também porque não sabem fazer. Aquilo, é assim, há pessoas que se ajeitam, tem uma avó, uma tia, né, e fazem. Há outros que não sabem mesmo fazer nada, porque não conseguem. E então pedem para fazer. E chega a recusar pessoas no carnaval? Muito, sim, tem que ser. Não, senão não conseguia, senão nem dormia, nem pensar. Qual é o limite? Como é que gere isso? Vai aceitando e depois chega uma altura em que já não dá? Pois, chega uma altura que eu digo, nem pensar, já não consigo. Não vale a pena, que eu já não consigo mais. E pronto. E recuso o trabalho das minhas clientes, muitas vezes. Ai, meninas, é carnaval, estas últimas 3 semanas não me peçam nada. E os seus clientes já sabem disso, provavelmente, não é? Já normalmente compreendem. Há umas que não, mas normalmente compreendem. O ano passado tive uma que me respondeu, eu dou-te trabalho todo o ano. Exato, mas eu acho que aqui em Torres também percebemos que é uma altura complicada. Mas há pessoas que não entendem, porque há pessoas que não gostam de carnaval. Claro. E quando não gostam de carnaval, essas é que normalmente dão sempre a piada que eu trabalho todo o ano. Trabalho todo o ano. Mas pronto, tudo certo. Eu com essas estou bem. É mais uma semana ou mais 2 semanas. Eu estou bem. Ana, o presidente dos ministros e matrafonas, o Jorge Hilário, quando estávamos aqui a falar sobre esta conversa que íamos ter, ele disse que a Ana, além de maquilhadora, é uma amiga e uma confidente. O que é que tem a dizer sobre isso? É engraçado que eles este ano fizeram uma homenagem, sem eu saber. Até que naquela semana que havia o jantar, eu encontro o Jorge e diz-lhe, lá, olha que sexta-feira é o teu jantar. O meu jantar? Disse eu. Não, ele me disse que era o meu jantar. Olha que tu tens que ir ao jantar. Digo, eu tenho que ir. Vamos lá ver se eu vou, se não tiver uma coisa melhor. Disse eu. Está marcado para ti. Também, então deixa estar marcado. E eu pensei logo que havia qualquer coisa. Mas o que é que eu pensei? Bom, eles tiram muita fotografia quando eu estou lá a maquilhar e às vezes a ajudá-los a vestir, porque eu fui sempre uma pessoa habituada. O meu pai dizia sempre, veste lá este gajo, eu despia-os e vestia-os e aquela coisa toda, habituada a fazer isso, nunca tive aquele problema de estar a vestir ou a despir. O complexo que é um homem não se pode despir. Eu no Grêmio, no teatro, nós fazíamos lá cenas que eles tinham minutos, 2, 3 minutos para mudar de cena. Eles estavam em cuecas, eu ajudava-os a vestir e a abotoar camisas e agora vai para o palco e desmaquilhava-os de uma coisa, tinha que lhe pôr um bigode ou uma coisa qualquer e aquilo acontecia, eu sempre fui habituada a isto. E então, no dia do meu jantar, eu comecei a ver muita malta que não pertencia ali. E vou até com uma e digo, o que é que estás aqui a fazer? Porque ela fazia parte do grupo do Grêmio. Eu disse, o que é que estás aqui a fazer? E a Leonor e Madeira e tudo estava lá, eu disse, o que é que vocês estão aqui a fazer? Vocês não pertencem aqui ao Carnaval. E ela disse, não me digas que nós não podemos vir aqui jantar com vocês e tal. Eu disse, podem, então. Aí pensei logo, quando as vi, pensei logo que havia qualquer coisa. Mas eu pensei assim, eles tiraram alguma fotografia e depois vão-me dar a fotografia, chamam-me. E como eles fazem às vezes assim, é muitos anos a viver com eles. Porque é assim, o Jorge Hilário, o pai dele, eu maquilhei o pai dele e já morreu há uma série de anos. Eu maquilhava porque ele não andava no Carnaval, mas entrava na pandilha. E o pai dele, eu conheço o Jorge Hilário quando tinha 2, 3, 4, 5 anos e depois ele começou a mascarar-se aos 14 ou aos 13 anos. Por isso, eu, além de os maquilhar, acompanho o crescimento daquela gente toda, porque eu tenho 78 anos
E se eu ando lá desde a idade dos 13, 14, 15, vi crescer aquela malta que tem 50, não é? E pronto, e eles depois vão com 14, 15 anos, uns rapazecos, e hoje têm 40 anos e 50. Eu tenho acompanhado a vida deles, dos casamentos, das separações, das filhas deles terem filhos. E depois estão ali a maquilhar, vão sempre conversando, não é? Claro, então, eles são filhos de pessoas que eu me dava bem, que eram minhas amigas. Por exemplo, a mãe do Jorge, que faleceu este ano, pá, foi sempre uma pessoa que era quase como fosse da minha família. A avó da rainha também, são pessoas que eu contactei muito quando era nova. Eles normalmente sempre ligados, por exemplo, o pai do Zé Luís, ou seja, o avô que é hoje a rainha, era diretor do Operário. O meu pai fazia teatro no Operário, eu estava lá todas as noites. Por isso, além de eu estar ali a maquilhá-los e aquilo tudo, sou ligada à família deles, à maioria deles, não quer dizer que sejam todos. Por exemplo, o Bica hoje tem 60 e tal anos, mas eu mascarava o pai dele. O pai dele fazia parte também dos ministros e matrafonas. E acha que essa familiaridade ainda se mantém até hoje? Ou seja, o Carnaval está muito grande, não é? Muito maior, tem cada vez mais pessoas a vir cá. Ainda conseguimos manter esta identidade muito torrense? Sim, eu penso que sim. Por exemplo, o pai da rainha sempre se mascarou de garoto, que é o Zé Luís, sempre se mascarou de garoto, e hoje já está os netos dele, os filhos, os netos, estão todos a brincar ao Carnaval. Por isso isto vai passando. Vai renovando também com as pessoas, mas mantendo. Sim, vai passando de uns para os outros, e a malta aqui de Torres Vedras é assim. Isabel, nota diferenças nos tipos de fatos que são pedidos. Imagina, há 10 anos atrás para agora, há alguma diferença em termos de modas? Os fatos de Carnaval têm modas? Não, eu acho que não. É assim, porque é aquilo que a pessoa idealiza, e também temos temas, atenção, há aquele tema, há anos, já há uns anos bons para cá, que o Carnaval tem um tema, e depois as pessoas tentam ir dentro do tema. Aqueles que eu faço muitas vezes não têm nada a ver com os temas, por norma não têm. E na confecção dos fatos, é bom que haja tema ou não? Eu acho que depois o tema se vai tudo muito igual, eu acho que é mais giro não ter tema e não ter, eu acho, sinceramente, acho que o tema, este ano, eu como lhe digo não vi ao Carnaval, mas era tudo tropas, saía a dar com um pau, era aquele tecido de tropa, então, eu também fiz 4, havia muitos, enquanto se não for aquele tema e se as pessoas não se regerem para aquele tema, há muita coisa. O tema obriga a que seja mais criativo, não é? Pois. É. Sim, também na confecção dos fatos. Para terminar, já sei que não é assim tão, não vive assim tanto o Carnaval, mas o Carnaval acaba por fazer parte desta identidade. Sim, claro, que é Torres Vedras. Eu gosto de Carnaval, eu gosto da música, gosto de fazer, como lhe digo, eu gosto de fazer, porque acho que é criativo, puxa por mim, e eu gosto de fazer. Não fui habituada a vir, porque quando era miúda o meu pai não deixava. Não era fácil, lá havia 1 ano ou 2 que ele nos trazia, mas ficávamos ali quietinhas a ver passar. Porque brincar está fora de questão. Depois casei-me, o marido também não gostava de Carnaval, nunca vinha. Por isso não fui habituada. Agora depois de velha... Vai sempre a tempo. Quer dizer, eu ao pé daquela senhora não posso estar a dizer que estou velha e que não venho para o Carnaval, que ela continua a vir ao Carnaval e não faz. Mas o facto de costurar... Mas pronto, é o hábito. Eu acho que é um bocado o hábito. E depois a pessoa já está tão cansada que, agora tenho que me despachar para ir para o Carnaval. Deus me livre. Fico lá sentadinha. Quando dá na televisão eu fico a ver. Muito bem. Verdade. Portanto, nós aqui neste podcast nós falamos um bocadinho do Carnaval e também da sua relação com Torres Vedras. Apesar de não viver o Carnaval, está cá em Torres Vedras e... Vivo cá, sim. Exatamente. E sou daqui. Não sou mesmo da cidade, mas sou de uma aldeia próxima. Exatamente. Quando falamos aqui em Torres Vedras é no sentido Torres Vedras de conselho, claro. Pronto. E portanto nós terminamos aqui sempre o podcast a perguntar aos nossos convidados para terminarem a frase, portanto a pedir-lhes que terminem a frase Torres Vedras é. O que é Torres Vedras para a Isabel? Olha, para mim é uma cidade bonita, que eu gosto de cá viver, sou daqui, nascida, criada e continuo a gostar muito de Torres Vedras.
se tivesse que dar um conselho para alguém que venha para Torres Vedras. Estimem quem cá está e que gostem de nós como nós recebemos bem as pessoas. Muito bem. Ana. Não é? Ana, para si, Torres Vedras é? Olha, para mim, Torres Vedras é a minha cidade. Eu nasci aqui, fui sempre criada aqui, nunca saí daqui. E quando vou a qualquer lado gosto de regressar. É engraçado. Mas é como aquela senhora acabou de dizer, Torres Vedras é mais cidade pós de fora do que propriamente pós de cá. Eu entendo que as pessoas que vêm de fora têm mais oportunidades do que nós que somos de cá, não sei porquê. Há ali qualquer coisa não... ou não sei se é por nós recebermos bem. O que eu acho é que ela é mais madrasta para nós do que propriamente para quem vem de fora. Quem vem de fora, se calhar, também ainda está numa fase de namoro, não é? Que Não tem mais facilidade. sei, eu acho que há muita oportunidade para... E agora não se nota tanto, antigamente notava-se mais isso. Talvez por eu ser um bocado mais velha, notava mais isso. Quem era de fora parece que era os donos do pedaço. Agora já não, realmente não uma cidade notamos que acolhe tanto bem isso, que a cidade está muito grande. Pois está. E antigamente, por exemplo, uma pessoa dizia, olha, onde é que mora fulano? Olha, na rua tal, vai por aqui e tal, corta à esquerda e vira à direita. Hoje não se pode dizer isso, que uma pessoa não sabe quem é que mora em Torres. É diferente, a cidade também está diferente. A cidade está muito grande. Os sinais dos tempos, não é? É sinais dos Expandiu tempos, muito, a cidade expandiu muito, está grande, tem muita gente. muito e tem muita diferente. gente de fora que mora cá. Que vieram. Sim, Eu tem às muita vezes gente. na minha rua nós tínhamos uma rua que as pessoas, eu via nascerem, crescerem e casarem, o casamento. As vizinhas iam à janela, estavam a acompanhar a noiva ou o noivo. Hoje não sei quem é que mora na minha rua. Ana, obrigadíssimo por ter estado cá. Não A Isabel tem de quê. também, sei que Aproveitem. estava ocupadíssima e Muito. que vem na mesma. Obrigada pela partilha e por falarem um bocadinho do Carnaval e de Torres Vedras e da vossa relação com a nossa terra.